Olá, sejam bem-vindos a mais um Da Garagem para o Futuro. Hoje, um capítulo mais do que especial. Gisele Ruiz, da Intel, bem-vinda. Olá e bem-vindos a mais um Da Garagem para o Futuro. O que acontece quando você decide romper o caminho mais seguro? Onde essa decisão pode te levar? Hoje, tenho o prazer de receber uma mulher cuja jornada até a liderança de uma das maiores empresas de tecnologia no mundo é marcada por rupturas corajosas e pela busca de uma vida plena. Gisele Ruiz, muito obrigado e bem-vinda à nossa garagem. Obrigada, um prazer estar aqui. E você já viu que a garagem, onde uma das maiores empresas parceiras da Intel em todo o mundo, foi criada. E foi assim, dentro de uma garagem, que dois líderes, empreendedores, criaram um dos maiores legados do mundo. E o propósito que nós temos aqui na garagem, Gisele, é ir na tua garagem, para que você consiga compartilhar conosco essa tua história fantástica, que foi trilhada com muitas decisões, algumas bem corajosas, e é isso que a gente gostaria de que a gente percorresse durante o nosso programa. Muito bem, começamos indo na tua garagem digital, e numa imagem gerada com inteligência artificial através dos nossos computadores, obviamente com processadores Intel, com uma potência grande de GPUs, conseguimos trazer a tua história em uma imagem. Impressa também numa tecnologia HP. E é sobre isso que agora nós gostaríamos de compartilhar. Então, o primeiro suspense, você não viu essa imagem, mas está aqui. Então, primeiro para quem nos assiste é essa imagem. E agora, de fato, a nossa garagem começa. Uau! Conta um pouquinho da tua garagem, olhando para a imagem, Gisele. Tem muita coisa. Me faz lembrar de muitos momentos da minha vida, definitivamente. Bom, vou começar pela imagem aqui na esquerda, que é a família. Até porque a minha base é a família, né? Muitas decisões que eu tomei na minha vida foram com base não só a família atual, né, que são meus filhos, meu marido, mas também a minha família de origem, né, meus pais, o exemplo que eles me deram, os valores, a caixinha de ferramentas, né, que eu tive de criança, algumas ferramentas mais doces, outras mais difíceis, mas que me formaram, né, formaram meus valores, meu caráter, e definitivamente muito do que me levou até onde eu estou hoje, né? Seja de maneira pessoal ou profissional. Para mim, a família é minha fundação, é minha base e, de fato, uma das razões pelas quais eu estou há 20 anos no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha já alguns anos na Intel, morava no México, essa é uma outra história, né? Como eu cheguei para o México, eu fui quebrando várias barreiras, muito nova, buscando empreender com um sonho de viver diferentes culturas, né? E, enfim, fracassei de várias maneiras, mas na realidade eu percebi com o tempo que eu aprendi e me fortaleceu muito, né? Me deu muita experiência, muita perspectiva. Mas eu cheguei no Brasil com uma proposta de 2 ou 3 anos. Eu veia a minha jornada indo depois para a Europa, seguindo o caminho pessoal, profissional, mas me apaixonei pelo Brasil e literalmente pelo meu marido brasileiro. Ele é empreendedor e isso me levou a não só apreciar a cultura brasileira e o país como um todo e ver as oportunidades aqui, mas também fazer escolhas de formar a minha família aqui e de acompanhar ele
ele é empreendedor e acompanhar ele nos últimos mais de década, né, no projeto dele. Então, encontrar esse equilíbrio entre fazer, né, a minha carreira profissional, me desafiar, buscar crescer, ter impacto, ao mesmo tempo que a gente tenta equilibrar com o que é importante para nós, e a minha família realmente é meu eixo. Você mencionou o México, mas você nasceu na Espanha. Isso, e aqui vejo uma outra imagem, engraçado, porque muitas vezes as perguntas, a pergunta que vem é de onde você é, ouvindo o meu sotaque, né? Provavelmente você passa pelo mesmo. Você Não, tem um pouquinho menos de sotaque que eu. eu não passo por isso. Que sotaque, imagina. É, mas eu até tenho um sotaque relativamente neutro, argentinizado, mas na realidade eu nasci na Espanha. Meus pais se conheceram, meu pai morava na Espanha, eu nasci então em Barcelona, Hum. e meus pais vieram quando eu era bem pequenininha para a Argentina, então nascida na Espanha, mas realmente passei uma parte super importante da minha vida na Argentina, né? Eu sou portenha, morei na minha infância, na minha adolescência, fiz aqueles amigos que a gente carrega pela vida inteira na Argentina, e com 20 e poucos anos fui morar no México e, enfim, há 20 anos no Brasil. Então, quando eu falo de diversidade, do poder, né, de ter a curiosidade de conhecer as histórias de outros, de outras culturas, desde a comida até a história, até, enfim, a maneira que as pessoas falam, etc., porque realmente eu tive a oportunidade, o privilégio de morar em diferentes lugares, mas principalmente com um olhar muito curioso de me inserir na cultura, né? Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim. Miolo, Malbec ou Rioja? Eu amo Rioja, mas por uma viagem que a gente fez com o Gustavo, com meu marido, de 20 dias andando por carro pela Espanha, e Rioja foi um lugar que marcou muito a gente, mas adoro Malbec também. Então tá bom, boa resposta. Certo? Agora você falou, você morava na Argentina e aí você trabalhava na Argentina e foi para o México. Conta um pouco essa passagem da tua garagem. Eu comecei a trabalhar muito pequena, eu acho que faz parte um pouco da minha história. Eu sempre busquei uma certa independência, até, enfim, por alguns desafios que a gente teve na minha época de criança, familiares. eh, e eu sempre quis trabalhar, estudar, trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Então, trabalhava o dia inteiro, já numa empresa multinacional, e estudava à noite. Então, sempre uma rotina bastante intensa. Então, comecei a trabalhar com tecnologia desde bem pequena. Fui me apaixonando pela tecnologia, eu diria. E nessas coisas que acontecem no mundo corporativo, uma empresa adquiriu outra, enfim, teve muitos movimentos. Eu acabei saindo da empresa e eu sempre tive essa vontade de empreender, principalmente olhando para referências familiares. Meu avô foi empreendedor, meu pai, eu tenho muito orgulho porque ele quebrou, né, muitas barreiras familiares, ele não teve oportunidade de estudar, e realmente vem de uma família bem humilde, e ele tem muito essa cultura do trabalho, do fazer, de construir, de ajudar, de empregar, e principalmente da ética. E eu vi muito isso nele, e no meu avô também, do lado materno, né? Meu pai fez o próprio caminho. Estou casada com um empreendedor também, então sempre tive essa Mas, veia empreendedora. mas para você sair da Argentina, uma cultura, para uma cultura completamente diferente no México, você sozinha, você foi empreender no México, é isso mesmo? Isso. Eu comecei a empreender na Argentina, com duas amigas da universidade, né? Acho que a universidade nos dá, né, muito essa vontade de construir. Enfim, eu já estava no mundo corporativo e tinha realmente essa vontade, essa curiosidade. E então a gente começou o nosso negócio de consultoria em comércio exterior. Eu estudei comércio exterior na Argentina,
E começamos a identificar várias oportunidades no México e uma de nós tinha que ir abrir esse caminho e eu falei, sou eu. E eu assim que eu chego no México, obviamente o sonho era um sonho grande, foi construindo algumas realidades diferentes do que eu tinha imaginado. Era bem mais difícil do que eu tinha imaginado, principalmente viver sozinha numa cultura bem diferente. México é uma cultura, principalmente há 20 e tantos anos atrás, 25 anos atrás, né, um pouco diferente do ponto de vista de olhar para uma mulher independente, empreendendo, mas tudo isso me formou muito, principalmente o sair para empreender, morar sozinha, abrir caminhos, conectar, e os diferentes tropeços que fui tendo no caminho me fortaleceram muito, principalmente olhar as quedas não como uma queda, mas principalmente como uma oportunidade de aprendizado, e de reconstruir, né. Então, foi uma base muito importante para mim com 25 anos. Eu acabei voltando para a Intel, Você porque voltou para a Intel, então eu você vol trabalhava na Intel na Argentina, isso. você rompeu, fez uma ruptura, foi para o México, e depois de quantos anos você voltou para a Intel? Depois de 3 anos. 3 anos. E foi interessante, porque eu encontrei com quem liderava então o México algumas oportunidades, me convidou para voltar, eu sentia que ainda não era o momento, mas teve, 2 coisas que me fizeram voltar para o mundo corporativo. Uma, e isso eu aprendi que, a visão de futuro do nosso negócio de empreender começou a diversificar Uhum. com as minhas 2 sócias amigas, e eu achei melhor nesse momento abrir caminho, achei que seria mais honesto comigo e com elas. E eu também percebi que precisava ter mais experiência até me capitalizar, que eu tinha colocado todo o meu dinheiro, que para mim era muito, mas era pouco, mas era tudo. E eu voltei realmente para o mundo corporativo achando que ia ser por alguns anos só. Eu ainda tinha essa vontade de empreender, mas fui descobrindo ao longo do caminho que se você está no contexto, na cultura certa, você pode realmente fazer uma diferença enorme no mundo corporativo ou em qualquer outro espaço com um pensamento empreendedor, intrapreneur. E eu acho que isso foi muito o que me definiu também como líder e fez uma diferença para eu poder crescer e, principalmente, mais que crescer, ter um impacto dentro da empresa. Perfeito. Vamos voltar para o nosso quadro. Que outras imagens você vê que marcam? Sim, então vejo uma imagem de Barcelona, Intel, falei um pouco, a família, e tem 2 coisas aqui que me marcaram muito. O ano de 2012, estou curiosa de saber como que vocês descobriram, foi provavelmente um dos anos mais marcantes da minha vida adulta. Eh, Foi um ano de altas emoções e literalmente uma montanha russa, porque foram altos e baixos. Foi foi um ano que começou com um sonho de casar com meu marido, né, a gente de fato casou no dia 10 de dezembro de 2012. Ficamos noivos o ano anterior, em novembro, mas foi um ano também que a minha mãe, que provavelmente até então era a pessoa mais importante da minha vida e enfim, foi uma pessoa que realmente marcou muito a minha vida, foi diagnosticada com câncer terminal, em maio, e foi o ano que também eu assumi a minha primeira função de liderança, assim, de maior impacto. E tudo no mesmo ano, com até o fato de ter que decidir realmente dar esse passo, de assumir a posição de liderança com tanta coisa acontecendo na minha vida, me marcou muito, de dar coragem de dar um passo para frente, porque minha mãe morava na Argentina, eu tinha que voltar todo mês para acompanhar enfim, o processo dela. Eu sou a filha mais velha, sou, a única mulher, e com um filho de 5 anos, que obviamente tinha uma alta dependência de mim, sem família, né, ainda no Brasil, e e assumindo essa responsabilidade. Eu tenho um senso de responsabilidade muito forte, então para mim não era assumir um papel de liderança, era um compromisso com meu time, com a empresa, comigo mesma, e eu até então era bastante exigente,
ainda sou. Comigo mesma, eu queria fazer tudo no meu máximo, né, dar meu máximo em todos os aspectos, né, os papéis que eu tinha na minha vida. Mãe, filha, profissional, futura mulher. Então foi um ano que me marcou muito, desse ponto de vista de entender as minhas fortalezas, de me autoconhecer muito, de resiliência, mas principalmente me formou muito como líder. Porque até então, na minha vida, eu entendia que eu precisava me mostrar muito forte para todo mundo ao meu redor. E claramente eu precisei mostrar que eu precisava ajuda, me mostrar vulnerável. E foi com o meu time, naquela época, que eram pessoas que eram meus pares, e assumi uma posição de liderar eles, que eu entendi o poder da vulnerabilidade, que tão forte é, de poder me abrir, de pedir ajuda, de contar o que estava acontecendo comigo. Eles me apoiaram demais. São pessoas que eu levo comigo até agora. E aprendi que ser vulnerável não diminui a liderança, né? Ao contrário, humaniza e conecta. E foi aí que eu realmente entendi que não só o poder, mas que genuinamente eu tinha um estilo de liderança muito humanizada, muito autêntica e muito empática. E isso me marca até agora. Tá bom. Obrigado por compartilhar e, de fato, a gente, quando fala sobre vulnerabilidade, não é um defeito. Acredito que seja um ambiente onde você cria esse ambiente junto com as pessoas que estão ao teu redor, não necessariamente quando é um subordinado, se pares, inclusive até com a tua liderança, porque a gente não quer se mostrar vulnerável para que está acima de nós. E quando você consegue esse fato, você realmente acaba exercendo 100% de você. Total. É importante. Eu acredito muito na autenticidade para conectar. Sim. Sim. Bom, temos mais alguma imagem aqui? Eu vejo um troféu. Sim, e tem uma imagem de uma pessoa correndo. Sou eu sou apaixonadíssima por esportes. Uma das minhas paixões, adoro ver esportes, gosto de fazer esportes. Os que eu não faço bem também eu faço. Sou muito apaixonada por tênis. Um dos meus sonhos é um ano fazer os 4 Grand Slams, né, no mesmo ano, assistir, né, não eu fazer. Mas eu sempre gostei de esporte, sempre corri. O esporte me dá muitas coisas, disciplina, autoconhecimento. O esporte que parece individual acaba sendo muito coletivo, inclusive a corrida. O esporte é quase que minha garagem, porque quando estou fazendo esporte é um momento que eu tenho as maiores ideias, o meu cérebro oxigena. calma e Sim. oxigênia, e eu consigo realmente pensar diferente, abrir caminhos para pensamentos diferentes que talvez não estavam vindo no dia a dia. Então, para mim é importante, claro que me ajuda com a minha disciplina de sonho, alimentação, etc., mas me traz disciplina no meu dia, e me ensina muito. E eu tive vários episódios fazendo esporte que me ensinaram muito como pessoa, mas também como líder, como profissional. Certo. Nós vamos voltar para a imagem daqui a pouco, para algumas figuras da imagem, mas o que nós fizemos a gente pegou, e o quadro é teu, a gente pegou essas imagens e jogamos dentro da nossa ferramenta de inteligência artificial, e essa imagem traz 3 palavras muito fortes que está dentro da tua história. A primeira é ruptura, a segunda é redefinição e a terceira, ampliação. Conectando essas 3 palavras numa frase, o que você poderia me dizer delas? Eu acho que muitas vezes para a gente crescer precisa de ter a coragem de quebrar paradigmas, de quebrar limites. Eu acho que muitas vezes os limites são a gente coloca na nossa própria mente, né? A gente se autolimita
e criar essas culturas que muitas vezes são dolorosas é o que nos expande, né? É o que nos permite nos reinventar, crescer, aprender, mas é doloroso, não é um processo fácil. Ah, que bom. Bom, pegando essas 3 palavras, dando mais um prompt nelas, a gente chegou numa palavra que é plenitude. Hum. E com a plenitude, aqui no Brasil e ao redor do mundo, a HP tem vários programas de equidade digital. Programas que olham principalmente para aquilo que a gente acredita, além da sustentabilidade, trazer conforto através das nossas ferramentas, mas olhando para o ser humano. Afinal, nosso cliente está no centro de tudo. Uhum. E como que a gente não pode deixar de olhar o ser humano sem falar de uma peça tão importante na formação desse ser humano, que são os educadores. E pegando a palavra plenitude, a gente achou, dentro do nosso programa aqui no Brasil de Equidade Digital, a professora Michele, que trabalhou durante muito tempo no mercado corporativo em recursos humanos, né, com já adultos. Ela fez uma ruptura e foi redefinir a sua missão de vida. Foi educar crianças. E ela recebeu o livro que você mandou para ela. Vamos dar uma olhada? Vós. Meu nome é Michele, eu estou na rede pública já tem 10 anos, mas a minha trajetória começou muito pequena, quando minha avó foi alfabetizada junto comigo. Para ela conseguir ler os meus bilhetes, para ela saber o que a professora queria dizer, ela foi estudar também. Ali eu já soube que o meu caminho era a educação, eu queria ser alfabetizadora. Mas eu precisei caminhar por muitos lugares, ocupar vários cargos, posições pelo mercado, para conseguir realizar o que eu queria. E depois de muito tempo, aqui estou eu, graduada, pós-graduada, agora fazendo mais uma nova especialização, e digo que eu encontrei meu caminho. Tudo começou com uma ideia, realmente. Que bonitinho. Ah, que legal! A coragem de ser imperfeito. Como aceitar a sua própria vulnerabilidade. Obrigada, Gisele, gostei muito. Se a gente pensar que a palavra plenitude vem da ideia de estar pleno, completo, sim, eu estou completa. Tenho hoje a profissão dos meus sonhos, tenho as graduações que quero, consigo fazer diferença na vida das pessoas, sou alfabetizadora nata, consigo ver as pessoas, as crianças, lendo, escrevendo, sem tantas dificuldades e por isso que eu me sinto completa. Amém. O propósito é que move e incentiva, cria tantos exemplos bons que no nosso dia a dia de mundo corporativo, dessa corrida frenética, a gente conseguir dar uma pausa para olhar os valores são muito importantes. E a Michele também se sente plena dando aulas. E a gente fala um pouquinho, você mencionou um pouquinho sobre a questão de vulnerabilidade, e a gente vê também você como exemplo de liderança feminina, que é uma das coisas que ainda há um abismo. Quando a gente olha os cargos de liderança, evoluiu bastante, mas ainda vemos um abismo. E principalmente nessa jornada, a gente vê o síndrome do impostor, onde normalmente o homem ele é convidado, ele vê uma vaga e ele se candidata mesmo não estando pronto. Aliás, ninguém nunca está pronto. O maior erro que a gente pode fazer é achar que a gente está pronto. A gente tem que aprender todo dia. Mas as mulheres não se candidatam. E isso é uma das coisas que eu gostaria, dentro da tua história, dentro da tua garagem, contar como que você tomou essas decisões, até para servir de exemplo para outras lideranças futuras mulheres que nós teremos,
No teu exemplo, como que ocorreu essas transições, esses desafios de carreira? Sim. E perfeita colocação, porque tem até estudos que falam que a mulher precisa ter mais de 70% das qualificações para se candidatar para uma função, eventualmente fazer algumas outras coisas, até para pedir um aumento de salário, etc., né? E eu vi isso em mim também. Eu vejo isso muito ao meu redor, com outras mulheres, com outras pessoas, na realidade, mas principalmente outras mulheres, e até mulheres que eu faço mentoria. Então, não é só uma pesquisa, não é só uma estatística, é uma realidade. E eu mesma senti isso em alguns momentos. Não só o síndrome do impostor, de não me sentir preparada, mas também tem uma frase da Sheryl Sandberg, que eu gosto bastante, que fala: não saia antes de sair. Eu vivi isso em alguns momentos da minha vida, esse pensamento de eu tive minha filha, minha segunda filha, com 40 anos, né? Acabava de fazer 40 anos e é natural, com outro filho, prestes a ter um segundo filho, a gente pensar, será que é o momento, né, de dar um próximo passo? Então, essa dúvida vem. O que eu procuro fazer é algumas coisas. Primeiro, entender que isso é um limite mental que a gente coloca. Então, não sair antes de sair, né? Sentir que o fato de você sair dessa zona de conforto e dar o passo é uma oportunidade de você aprender, de você crescer, de você aumentar o impacto. E sim, em algum momento, potencialmente, você vai ter que pensar como você vai gerenciar essa situação, mas não sair antes do momento chegar, né? Certo. Eu levo isso muito comigo até hoje, e procuro também dividir isso com outras mulheres, né? A outra coisa é você ter uma rede de apoio, que a gente fala muito disso, mas eu realmente vejo os diferentes momentos da minha vida como não só cultivar essa rede, mas às vezes também pedir ajuda para essa rede, porque muitas vezes as outras pessoas te dão um ponto de vista quando você duvida, te dá esse gatilho de coragem para você ir em frente, né? E a realidade é que os momentos que eu me senti menos preparada, os momentos que dei um passo, me animei, né, mesmo com frio na barriga, dar um passo maior, foram os momentos mais marcantes, não só do ponto de vista de crescimento profissional, mas de crescimento pessoal. Cria uma oportunidade de autoconhecimento, de fortalecer as nossas fortalezas, né? Mais ainda, que a gente não tem um espaço tíbio, né? Um espaço onde as coisas estão em condições normais de pressão e temperatura. Gisele, muito obrigado. Eu acho que nós temos a última visão da nossa garagem. E, obviamente, aqui da garagem para o futuro, quando a gente fala de futuro, vê essa relação dos funcionários, das empresas, porque as empresas elas têm que progredir, as empresas têm que produzir, têm que criar, continuar gerando riquezas, né? Com a satisfação, com essa colaboração dessa peça tão fundamental na transformação de uma empresa que são as pessoas, né? E é isso que a gente vê dentro da HP. Nós queremos, através da tecnologia, suportar o crescimento econômico da empresa, mas também a satisfação do colaborador. Olhando dessa forma, como você olha que a tecnologia vai influenciar o futuro do trabalho? Bom, definitivamente eu sei que eu não vejo ainda tudo o que vai acontecer, né? Eu acho que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e muito marcante, mas definitivamente eu vejo que a tecnologia não só pode ser um super aliado, mas um amplificador. Eu acredito ainda nesse crescimento das empresas centrada nas pessoas, mas a tecnologia vindo como um facilitador, como um amplificador, como um habilitador de inovação, de novas ideias, e até de eficiência e produtividade também, que a gente precisa, né? Até para poder ter um bom equilíbrio entre o trabalho e casa, né? A tecnologia também vem como facilitadora nesse sentido. Mas eu tenho certeza
que ainda tem muitos capítulos para a gente ver, e eu me sinto muito afortunada por viver esse momento de tanta transformação, não só do ponto de vista da tecnologia, mas cultural. Porque a tecnologia vai transformar a maneira que a gente vive, a própria cultura, e a cultura vai adaptar a tecnologia também. Colocando tecnologia, cultura, transformação, tem uma imagem que a gente não comentou, que agora eu vou pedir para que seja colocada aqui na tela, que é de um dominó. Para fechar a nossa garagem, o dominó, qual é o significado? Para mim é o efeito amplificador, replicador. Eu tenho muito em mim esse capítulo na minha vida, essa nova parte da jornada de pay forward, de poder retribuir. E eu sinto que às vezes pequenas ações são grandes ações com grande impacto. E quando a gente pode ajudar uma pessoa, essa pessoa com certeza vai se inspirar para ajudar uma próxima e vai criar um efeito dominó. Fantástico, incrível e muito obrigado, Gisele. Muito obrigada pela oportunidade. Super honrada de estar aqui na garagem. Tá bom, muito obrigado. E obrigado a você. Nos vemos no próximo Da Garagem para o Futuro. Porque a conexão pode ser digital, mas o abraço e o respeito são sempre analógicos. Todos nós temos uma garagem. Qual é a sua?